is now coming true, especially for me. Your love's put me at the top of the world. Karen Carpenter é considerada por muitos como uma das maiores cantoras de todos os tempos. Ao lado do irmão, alcançou fama mundial, mas a sua vida amorosa foi um verdadeiro calvário. E, lamentavelmente, quando mais precisava de ajuda, os seus próprios familiares lhe deram as costas. Faleceu na flor da juventude, em circunstâncias estranhas, mas o seu legado musical viverá para sempre. A cantora e baterista norte-americana Karen Carpenter era dona de uma das vozes mais doces e emocionantes que já ouvimos. Junto do seu irmão Richard, formou a dupla The Carpenters, que marcou os anos 70 com o pop suave, com canções que pareciam tocar direto no coração, como Close to You e We've Only Just Begun. Eles estouraram no mundo. Mas por trás daquela voz doce e afinada havia uma jovem cheia de sofrimento, que não conseguiu encontrar apoio nem mesmo nas pessoas que mais amava. Nascida em Connecticut, nos Estados Unidos, Karen Carpenter desde cedo já estava envolvida com a música. Ela fez parte da banda da escola, ainda que inicialmente fosse para evitar as aulas de ginástica. Mas o seu entusiasmo e também talento pela bateria logo apareceram. Com 13 anos, já morando na Califórnia, formou o trio feminino 2+2 com duas amigas do colégio. Mas elas se separaram depois que Karen sugeriu que seu irmão Richard, 3 anos mais velho e uma fera no piano, se juntasse ao grupo. Foi assim que ela, acompanhada do irmão e um contrabaixista, formou outro trio, o Richard Carpenter Trio. Mostrando sintonia, eles venceram um concurso musical que tinha como prêmio assinar um contrato com a gravadora RCA Records. Porém, o disco foi cancelado antes mesmo do lançamento. Em 1966, com apenas 16 anos, Karen já mostrava grande capacidade vocal e impressionava na bateria, instrumento que tocava em tempo integral. Ela gravou algumas músicas com Richard no teclado. O grupo então lançou apenas 500 cópias. E olha que incrível, uma delas foi parar nas mãos certas, a do diretor da AM Records. 3 anos depois, os Carpenters assinaram com a gravadora. O álbum de estreia da banda, chamado Offering, mais tarde batizado de Ticket Ride, chegou ao mercado com Karen cantando a maioria das canções por trás da bateria. O irmão descreveu 10 das 13 músicas e cantava 5 delas. Mas o sucesso que levou o grupo ao estrelato só chegou no álbum seguinte, em 1970. Os hits Close to You, que deu nome ao disco, e We've Only Just Begun alcançaram a primeira e a segunda colocação, respectivamente, nas paradas americanas das 100 músicas mais tocadas. Nessa época, Karen foi convencida a assumir de vez o microfone e teve que deixar um instrumento que tanto amava. Com 1,63 m de altura, era difícil para o público ver a artista por trás da bateria nas apresentações ao vivo. Mesmo insegura e se considerando uma baterista que cantava, Karen fez sucesso e foi elogiada como cantora, se tornando o centro das atenções tanto dos discos quanto dos shows. Ela era aquela a quem as pessoas assistiam, disse o empresário do grupo. Em 1980, Karen chegou a fazer um dueto incrível e histórico em um programa de TV, com nada mais, nada menos do que Ella Fitzgerald. Em 14 anos de carreira, entre 1969 a 1983, os Carpenters gravaram 11 álbuns, que entraram para as paradas de sucesso com diversas músicas. Mas, infelizmente, a partir de 1975, o excesso de turnês e as longas sessões de gravações começaram a mudar o comportamento da dupla, que iniciou um declínio. Enquanto Richard desenvolveu vício em remédios e acabou internado em uma clínica de reabilitação, Karen fazia dietas rigorosas e começou a desenvolver anorexia nervosa. Muitas vezes,
Cansados e adoecidos, eles tinham que cancelar apresentações. You give gladly to me, tell me why then, hurting each other we go on, making each other cry, hurting each other. Em 1979, quando o irmão tirou um ano de folga para tratar a sua dependência, Karen achou que era hora de gravar um álbum solo. Ela produziu músicas diferentes das que fazia com Richard, com letras mais maduras e explorando todo o seu potencial vocal. Mas o álbum não agradou a gravadora e nem chegou a ser lançado na época. Uma parte do disco só viria a ser comercializado em 1989, 6 anos depois de sua morte, em um álbum com material inédito dos Carpenters. Em 1996, o álbum solo intitulado Karen Carpenter foi finalmente lançado na íntegra. Em entrevistas, Karen não demonstrava interesse em casamento ou namoro, acreditando que um relacionamento não sobreviveria a constantes turnês. Enquanto estivermos na estrada, a maior parte do tempo, eu nunca me casarei, falava a cantora. Ela dizia que o mundo da música tornava difícil conhecer pessoas. No entanto, ela admitiu a uma amiga, a atriz Olivia Newton-John, que desejava se casar e formar uma família feliz. E Karen realizou esse desejo com Thomas James Burris, um corretor de imóveis 9 anos mais velho, divorciado e com um filho de 18 anos, que a encantou com seu jeito sofisticado. No entanto, ele era um oportunista em dificuldades financeiras. Karen se tornou uma vítima fácil devido à sua vulnerabilidade emocional e à falta de amor em sua vida. O romance turbulento dos dois acabou no altar. Pouco antes do casamento, em 31 de agosto de 1980, Burris confessou que havia feito uma vasectomia e não poderia ter filhos. Como se recusou a reverter o procedimento, a notícia significou o fim do sonho de Karen de formar uma família. Mesmo assim, ele a pressionou a seguir com a união. Depois de casados, ele começou a gastar todo o dinheiro dela em luxos e caprichos. Além disso, Burris era muitas vezes impaciente, o que deixava Karen com medo. Ele também a submetia a humilhações, incluindo agressões físicas e verbais, a chamando de saco de ossos, já que a cantora sofria com distúrbios alimentares e mal se alimentava. Com o casamento infeliz, a artista passou a tomar laxantes e indutores de vômito, além de remédios para a tireoide, que aceleravam o seu metabolismo. Uma amiga contou que o casamento foi absolutamente a pior coisa que poderia ter acontecido com ela. O enlace durou 14 meses. Em 28 de outubro de 1982, eles se divorciaram. Apesar do sucesso, da fama, da fortuna estimada em 10 milhões de dólares e da carreira brilhante, por dentro Karen parecia estar desmoronando. Muito desse sofrimento vinha da própria família. Ela mantinha um relacionamento complicado com os pais, que esperavam que os talentos musicais de Richard fossem reconhecidos e que ele entrasse no mundo da música, mas não estavam preparados para o sucesso da filha. A cantora sempre buscou a aprovação e o amor da sua mãe Agnes, que, no entanto, era extremamente fria e controladora. Quando Karen quis cancelar o casamento, por exemplo, após descobrir a vasectomia de Burris, a sua mãe a impediu, alegando que era tarde demais, que os convites já haviam sido enviados e que seria vergonhoso cancelar. Isso forçou Karen a seguir em frente com o casamento, mesmo contra sua vontade. Desde nova, a artista foi pressionada para ser perfeita. A sua mãe nunca valorizou como ela merecia. Para Agnes, Richard sempre foi o filho favorito, o verdadeiro gênio da família. Já Karen, com todo o talento que tinha, era deixada de lado, como se nunca fosse suficiente.
Essa falta de apoio e carinho dentro de casa foi criando um vazio enorme na vida dela. Karen começou a se sentir perdida e insegura, especialmente com sua própria aparência. Enquanto o mundo todo a amava pela sua música, ela olhava no espelho e se via de forma totalmente distorcida. Foi aí que começou o drama da anorexia, uma doença pouco conhecida na época. O distúrbio alimentar faz com que o paciente se enxergue estando acima do peso, mesmo não sendo essa a realidade. Ela queria ser magra, queria ser aceita e começou a controlar de forma obsessiva o que comia. Ainda no colégio, enquanto fazia parte das suas primeiras bandas, Karen tinha um certo tipo de depressão com a sua forma física. Nessa época, com orientação médica, praticou a chamada dieta de Stillman, que envolvia comer alimentos magros, beber 8 copos de água por dia e evitar alimentos gordurosos. Ela conseguiu reduzir o seu peso para 54 quilos e mantê-lo estável até 1973, época do auge da banda com o irmão. Porém, o sucesso dos Carpenters fazia os irmãos passarem muito tempo em viagens, o que só agravou as tendências de Karen a ficar muito tempo sem se alimentar. Em 1973, ela falou sobre as dificuldades de manter uma alimentação saudável na estrada. Quando você está na estrada, é difícil comer, ponto. Mais do que isso, é difícil comer bem. Nós não gostamos de comer antes do show, porque eu não consigo cantar com o estômago cheio. Você nunca consegue jantar até mais ou menos meia-noite. E se você comer muito, não vai conseguir dormir. E vai ficar como um balão, disse ela na época. De novo, o corpo voltou a incomodar Karen depois de ver fotos suas em um show realizado na região do Lago Tahoe, nos Estados Unidos, onde parecia estar um pouco mais robusta. Para resolver a situação, ela contratou um personal trainer que lhe indicou dietas e rotinas de exercícios. Porém, a decisão acabou tendo um efeito contrário. A cantora ganhou músculos, o que a fez parecer ainda maior. Assim, demitiu o personal trainer e passou a se alimentar contando calorias por conta própria. Em pouco tempo, ela perdeu cerca de 9 quilos, passando a pesar menos de 50 quilos. Também ficou obcecada em diminuir números na balança, e seus hábitos alimentares mudaram. Em apresentações ao vivo, os fãs reagiram com surpresa à sua aparência esquelética, e muitos escreveram para a dupla para perguntar o que havia de errado. Em setembro de 1975, Karen pesava 41 quilos. O mais triste é que mesmo quando ela começou a dar sinais de que algo estava muito errado, ficando cada vez mais magra e fraca, as pessoas ao redor dela, incluindo sua família, não sabiam como ajudá-la. Ela se sentia traída e humilhada, como se a sua dor não importasse. No fundo, Karen estava sozinha, lutando contra seus próprios demônios internos, um monstro invisível que consumia sua saúde e sua vida. Aos poucos, ela foi definhando, e mesmo com todo sucesso, ela não conseguia se salvar daquela autodestruição silenciosa. Com a irmã pesando pouco mais de 40 quilos, Richard e outras pessoas próximas começaram a se preocupar. Eles notaram que Karen sempre recusava comida e chegava a oferecer alimentos do seu próprio prato para que não precisasse comer. Mesmo quando se alimentava, a artista fazia uso de laxantes e substâncias que a induziam a vomitar tudo o que comia. Essa condição, comum a pacientes com anorexia nervosa, é chamada de bulimia, e assim como a primeira, também era praticamente desconhecida naquela época. O figurino dela no palco teve que ser adaptado, com novas camadas e tecidos mais largos, já que até os fãs ficaram espantados com o físico magro dela no palco. Ficou tão ruim que ela tinha que ficar deitada entre os shows. Não obstante, ela continuou a cantar tão bem quanto sempre, relembrou o irmão em 2021. Cerca de um ano antes de sua morte,
Em janeiro de 1982, a própria cantora admitiu que tinha um problema, porém pensou que ele se resolveria de forma rápida. De qualquer maneira, a artista iniciou um tratamento intensivo, tendo em vista a sua recuperação. Ainda assim, pessoas próximas contaram que o comportamento compulsivo dela com certos medicamentos só aumentou. Ela contou que consumia mais de 90 comprimidos de laxante de uma vez só, afirmou um livro sobre a cantora. Também usava o remédio para a tireoide que acelerava o seu metabolismo. Em setembro de 1982, ela foi internada no hospital Lenox Hill, em Nova York, após se sentir tonta e ter a impressão de que seu coração estava batendo de modo irregular. Ali foi quando ocorreu o registro de seu peso mais baixo, inacreditáveis 31 quilos, estando também muito desidratada. Ela foi colocada sob nutrição intravenosa. O procedimento foi bem sucedido e ela ganhou algum peso em um tempo relativamente curto, mas isso colocou uma pressão sobre seu coração, que já estava fraco por anos de dieta inadequada. Durante o tratamento psicológico para a anorexia, o terapeuta pediu à família que expressasse seu amor por Karen, algo crucial para a sua recuperação. Enquanto seu pai e Richard disseram que a amavam, a sua mãe, cujo afeto Karen mais ansiava, se recusou a dizer palavras carinhosas. Ao invés disso, ela repreendeu o terapeuta, revelando uma distância emocional muito grande. Em janeiro de 1983, Karen fez a sua última aparição pública em um encontro de vencedores do Grammy, onde ainda parecia frágil, mas animada com a melhora. Na época, os irmãos conversavam sobre um possível novo álbum, que acabou nunca se concretizando. Em fevereiro de 1983, Karen viu seu irmão pela última vez. O encontro aconteceu para traçar novos planos para a dupla. 3 dias depois, em 4 de fevereiro, em visita aos pais, na Califórnia, ela desmaiou em seu quarto. Foi encontrada inconsciente pela mãe, já sem vida. Era o fim dos Carpenters. A sua morte foi confirmada pouco depois. A autópsia revelou que ela não havia consumido nenhum tipo de droga, mas uma grande quantidade de xarope de ipeca, produzido a partir de uma planta brasileira que induz ao vômito. Seu sangue tinha açúcar em quantidade 10 vezes acima do normal. Quando Karen Carpenter morreu, no dia 4 de fevereiro de 1983, ela tinha apenas 32 anos e pesava cerca de 31 quilos. É de partir o coração. Ela teve uma parada cardíaca causada pelas complicações da anorexia nervosa e o mundo perdeu uma das vozes mais lindas que já existiram. Ela partiu muito jovem e com tanto ainda por fazer, mas a doença a venceu. O que mais dói é pensar que talvez se ela tivesse tido o apoio emocional que precisava, se a família tivesse olhado para ela com mais empatia, Karen poderia ter encontrado uma saída. A anorexia a consumiu, mas foram a falta de amor e compreensão ao seu redor que a deixaram vulnerável a esse tipo de sofrimento. Mesmo com todo o drama da sua vida pessoal, Karen Carpenter nos deixou um legado de música imortal. A sua voz continua a nos emocionar e cada vez que ouvimos uma de suas canções, é impossível não pensar na fragilidade daquela mulher que parecia ter tudo, mas que na verdade estava tão sozinha e desesperada. Karen Carpenter pode ter sido traída por aqueles que mais deveriam tê-la protegido. Mas o seu talento, a sua voz e a sua história jamais serão esquecidos. Ela vive em cada nota, em cada canção que deixou, e será sempre lembrada como uma das grandes vozes da música, mesmo que o seu final tenha sido tão doloroso. O funeral da artista foi realizado no dia 8 de fevereiro de 1983,
em uma igreja local. Aproximadamente 1.000 pessoas compareceram, incluindo famosos como a atriz Olivia Newton-John e a cantora Dionne Warwick. Seu ex-marido também esteve presente e colocou a aliança de casamento em seu caixão. Carpenter foi enterrada na Califórnia. Em 2003, o seu corpo foi removido para ser colocado com os seus pais em um mausoléu, também na Califórnia. A morte prematura da cantora chamou a atenção da mídia e do mundo para a anorexia nervosa. A causa dos distúrbios alimentares também ganhou maior visibilidade e consciência. Em homenagem a Karen, que morreu de forma tão precoce, a sua família criou a Fundação Memorial Karen A. Carpenter, com o objetivo de arrecadar dinheiro para pesquisas sobre a doença e outros transtornos alimentares. Em 12 de outubro de 1983, logo após a sua morte, os Carpenters receberam uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Richard disse em seu discurso que a experiência era, ao mesmo tempo, amarga e doce por causa da morte trágica de Karen, ainda que fosse capaz de celebrar a estrela. Esse é um dia triste, mas ao mesmo tempo especial e lindo para mim e minha família. Meu único pesar é que Karen não está fisicamente aqui para compartilhar isso conosco, mas sei que ela está muito viva em nossas mentes e em nossos corações, afirmou ele na época. Em 2010, a Rolling Stone a classificou como o número 94 em sua lista dos 10 100 maiores cantores de todos os tempos, chamando sua voz de impossivelmente exuberante e quase chocantemente íntima, acrescentando até mesmo as canções mais melosas soam como se ela estivesse olhando diretamente em seus olhos. Foi um baita elogio. For anyone else to hear, just say. Depois da morte da irmã, Richard ainda gravou um álbum solo em 1985, chamado Time. Uma das canções, When Time Was Reread, ele dedicou a Karen. Também participou da produção de 2 documentários que contavam a história da dupla, um em 1997 e o outro em 2007. Ainda lançou 2 DVDs que reuniram sucessos e versões para as músicas do grupo. Em 2009, lançou um compilado de hits dos The Carpenters. Já mais recentemente, em 2021, Richard preparou um livro baseado em centenas de horas de entrevistas concedidas por ele, repleto de fotos, pôsteres, programas, resenhas e cronogramas de trabalho. A obra pretendeu ser o relato definitivo dos astros dos anos 1970. Aos 77 anos, ele lembrou como a imprensa musical debochava de suas baladas melosas, consideradas cafonas em um momento no qual o rock era a força dominante. Falou também do talento da irmã. Ela tinha uma voz atemporal. Karen era instintiva, não tinha que treinar. Ela cantava instantaneamente, impecavelmente, fosse ao vivo ou gravando, disse Richard. Mas me conta aqui nos comentários, você conhecia essa história triste da vocalista dos Carpenters, a querida Karen Carpenter? Ela foi uma das maiores cantoras de todos os tempos. Gostou desse vídeo? Eu vou deixar outro para você aqui no card, que é sobre os cantores que morreram cedo demais. Eles morreram muito jovens, antes dos 30 anos de idade. Basta clicar aqui nesse card que você vai se emocionar com esse vídeo. São 51 cantores que nos deixaram cedo demais. É um vídeo bastante comovente.